Olá, tudo bem? Aqui é a Glauci Pereira da How to Lab e eu trago hoje uma nova interpretação que eu fiz da norma 17025. Eu olhei outros vídeos de outras pessoas que também tratam do assunto e como ainda tem muita gente que tem dúvida em relação a isso, eu vim aqui dar uma nova elucidação, uma nova interpretação para ver se de uma vez por todas a gente resolve esse problema da confusão dos termos. Eu estou falando de não conformidade, trabalho não conforme e ação corretiva. Então, se você ainda tem dúvida em relação a isso, fica com a gente e comenta aqui, por favor, se essa nova interpretação, esse novo jeito de ver te ajudou a resolver essa questão aí no seu laboratório, tá bom? Tem muita gente que me pergunta sobre a diferença de trabalho não conforme, não conformidade, e aí tem um outro item, né, que é a ação corretiva. Então eu vou pegar a norma aqui, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que os que eu costumo fazer, né? Estamos aí acostumados a fazer lives, a fazer stories, então os vídeos estão ficando cada vez mais curtos, mas esse aqui a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para entender esses conceitos, tá bom? Vamos lá, o que aconteceu e por que eu estou gravando esse vídeo? Eu fiz um vídeo em 2014 sobre a diferença de não conformidade e trabalho não conforme. Foi um vídeo muito visto, mas mesmo sendo, ele tinha mais de 15 mil visualizações, eu tirei ele do ar agora. Então mesmo ele sendo um vídeo muito visto, as pessoas continuam com dúvida. E as dúvidas que as pessoas escreviam embaixo, apesar de elas estarem elogiando o vídeo, eu via que ele ainda não tinha sido, digamos assim, a pessoa não tinha enraizado o conceito. E aqui na How to Lab eu tenho muito essa preocupação, né, do como. A How to Lab ela tem essa preocupação do como fazer. Então, eu estou aqui hoje, mais uma vez, para fazer essa elucidação desses termos, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, não tem o item não conformidade na norma 17025, tá? Existem dois itens. É o 7.10, trabalho não conforme, e o item de ação corretiva, que é o 8.7. Tá? Então são esses dois itens. Não conformidade é um conceito que permeia toda a norma e vocês vão achar a definição dela lá na ISO 9001. Aqui na 17025, nem na introdução nos termos e definições, não vai falar o termo não conformidade, tá? Então, não conformidade, de acordo com a ISO 9001, é o não atendimento a um requisito. Ponto final, tá? O não atendimento a um requisito. E aí, a não conformidade, ela tá, então, nesses dois itens e eu vim aqui falar de como isso acontece e de como tratar trabalho não conforme, tá bom? E aí vai aparecer as não conformidades e depois as ações corretivas. Então o raciocínio ele é um pouco diferente do que a maioria das pessoas tem apresentado por aí, mas eu vou ver se dessa forma vocês entendem, porque é isso, né? Às vezes para mim está muito claro, mas não basta eu saber. É importante que você consiga se deslanchar aí no seu laboratório quando as coisas acontecem. Então, quando ocorrer qualquer coisa, você saber o que tem que fazer. E eu quero dar essa nova interpretação do trabalho não conforme que surgiu a partir de uma auditoria que eu fiz. Eu fiz uma auditoria num laboratório e o auditor anterior tinha cobrado um novo jeito de outras coisas para trabalho não conforme. Ele cobrou para qualquer coisa. Para qualquer coisa que acontecesse, caiu o becker no chão, ele queria que abrisse um trabalho não conforme. E na hora eu achei muito exagerado, mas depois eu pensei, reli o termo e fiquei muito feliz com esse insight que eu tive, né? Em relação a isso. Então, eu sempre falei que o trabalho não conforme, a maioria das pessoas tenta definir dessa maneira, é quando um resultado sai errado, quando alguma coisa compromete o resultado, mas na prática é muito difícil o laboratório fazer essa gestão. Então, eu estou aqui novamente com o item 7.10 e vou falar uma coisa para vocês que eu acredito ser inédita, no sentido que eu vi vários vídeos a respeito e não vi ninguém falando isso, tá bom? Então, vamos lá. Quando acontece qualquer coisa no laboratório, a gente tinha antigamente, né, aqui até nos nossos modelos anteriores, tinham duas ações. A ação corretiva, que era para analisar as causas e tudo mais, que é o que está lá no 8.7, e a gente tinha, talvez o seu formulário, aí, dá uma olhada aí se no seu formulário de não conformidades tem isso, uma coisa chamada ação imediata. A ação imediata era aquilo que você fazia, eu sempre falo, para apagar o incêndio, né?
Então, quando uma coisa acontece, você não tem tempo de ficar se questionando as causas daquilo tudo. Né? Você tem que resolver, você tem que correr para depois parar com calma e ir lá preencher o formulário da qualidade sobre ações corretivas e não conformidades. Então, o trabalho não conforme, eu quero que você passe uma borracha em tudo que você já ouviu e se permita olhar comigo dessa ótica, tá? Que o trabalho não conforme é, na verdade, a ação imediata. Sim. Respira, foi o que eu disse. Se permita passar a borracha e aprender de novo e ler. Te convido a pegar aí o item 7.10 e ler comigo, imaginando o trabalho não conforme como ação imediata. Quem sabe vai ficar mais fácil e você vai entender de uma vez por todas o que é o trabalho não conforme. Vamos lá? Então, item 7.10, trabalho não conforme. Tinha deixado marcado aqui, mas saiu. Nossa. Ok. 7.10.1 vai dizer assim, ó. O laboratório deve ter um procedimento que deve ser implementado quando qualquer aspecto das atividades de laboratório ou os resultados desse trabalho não estiver em conformidade com seus próprios procedimentos ou com os requisitos acordados com o cliente. Tá? Então, qualquer aspecto. Então, tudo o que acontecer, eu te sugiro ter uma folha aí, né? Um formulário ou um DRS, que é o que a gente usa aqui na HowToLab, que é esse procedimento junto com o registro de qualquer ocorrência. Até teve uma época que a gente usava esse termo aqui na HowToLab, a gente usava o termo ocorrência, para ver se era reclamação, se era trabalho não conforme, se era... Vamos voltar então a usar esse termo da ocorrência, tá? Então, qualquer coisa que ocorrer, qualquer aspecto, você vai registrar, certo? E esse procedimento de trabalho não conforme, ele deve assegurar que... Então, tô na norma, tá, gente? Vê se isso não é justamente a ação imediata que a gente faz no laboratório. O procedimento deve assegurar que, letra A, sejam definidas as responsabilidades e autoridades pela gestão do trabalho não conforme. Troca trabalho não conforme aqui por ocorrência, se você achar melhor, tá? Se você achar que a palavra trabalho não conforme já te bloqueia, tá? Então, sejam definidas as responsabilidades e autoridades pela gestão do trabalho não conforme. Eu já fiz um vídeo muito bom sobre autoridade em laboratório e vou falar aqui o que isso significa. Significa a responsabilidade da meleca, do ocorrido, sabe? Aquela pessoa que você chama e que tem que ter autoridade para resolver. Então, dá uma olhada nesse vídeo sobre autoridade e vocês vão entender que a maioria do que a gente chama de não conformidades, ela vem desse problema de autoridade. Então, assim, vamos supor, faltou frasco para fazer uma coleta. Quem tem autoridade para resolver o assunto? O coletor pode pegar qualquer garrafa ali e fazer a coleta? Entende? A questão da autoridade tem a ver com a pessoa que sabe o que ela vai fazer naquela hora e que não vai causar mais problemas depois, tá? Então, o procedimento de trabalho não conforme, ele pede isso, que sejam definidas nos laboratórios quem são as pessoas que vão entrar na reta na hora que o problema acontecer, tá? Então, essa é a letra A, que tem que ter no seu procedimento de ocorrência ou como você quiser chamar, trabalho não conforme. Outra coisa que o procedimento deve assegurar, que as ações, incluindo interrupção ou repetição do trabalho e retenção de relatórios, quando necessário, sejam baseadas nos níveis de risco estabelecidos pelo laboratório. Não é isso que a gente faz em ação imediata? A gente não tem que olhar e ver se tem que interromper o trabalho, se vai ter que repetir, se tem que barrar o relatório para não sair com o resultado errado. É o que a gente faz na ação imediata. É que é muito difícil, o problema desse item é que ele é muito rápido, ele acontece em minutos, né? Entre a pessoa responsável saber que é ela que tem a responsabilidade naquela ação e mandar as coisas acontecerem. A gente não para registrar. Então, o procedimento ele tem que assegurar isso, justamente porque a gente, na emergência, nem sempre para pensar direito. Então, o procedimento de trabalho não conforme, ou ocorrências, ou ação imediata, como você queira chamar, é isso que ele faz. Ele define previamente quem é a pessoa responsável e essa pessoa, na verdade, é que vai ver essa ação baseada no risco.
Então, o que a pessoa faz? Bom, ela avalia o risco daquilo ficar pior, né? Eu vou ter que fazer uma recoleta, eu vou ter que voltar no cliente se a pessoa coletar com o frasco errado. Enfim, é esse risco que a gente faz às vezes sem saber, né? É que a norma ela põe com essas palavras e às vezes a gente acha que está falando de outra coisa ou não consegue trazer para a realidade. Mas essa avaliação de risco, ela é feita por essa pessoa que tem a responsabilidade de tomar essa decisão. Quais decisões? Se vai ter que parar o trabalho, se vai ter que fazer outro relatório, se vai ter que fazer outra recoleta. Essas ações que estão aqui no trabalho não conforme, ou ocorrência, ou ação imediata, tá? Olá, letra C. Seja feita uma avaliação da importância do trabalho não conforme, incluindo uma análise do impacto em resultados anteriores. Então, o que essa pessoa que tem a responsabilidade, que sabe que vai ter que tomar uma ação baseada em risco, ela vai fazer? Ela vai olhar e vai falar, gente, será que isso estava acontecendo antes? Será que foi só nesse agora que eu percebi? Ou isso é um... Então, depende, né? Se for um equipamento descalibrado, por exemplo, tem que olhar para trás, não é só naquele momento que você descobriu. Se for um acidente, bateu o carro, não tem ação anterior, né? Foi um acidente, tá? Então, aí a pessoa definida na letra A é quem vai tomar essa ação, certo? Letra D. Seja tomada uma decisão sobre a aceitabilidade do trabalho não conforme. Então, às vezes, gente, as coisas acontecem um pouquinho errado, mas dá para aceitar, né? Dá para deixar passar. Dá para fazer uma consideração. Por exemplo, a amostra chegou fora da temperatura. Tá, vamos avaliar que temperatura é essa e se dá para aceitar essa diferença. A norma vai trazer outros detalhes quando ela pede trabalho não conforme, tá bom? Quando acontecem trabalhos não conformes. É que não está com o nome trabalho não conforme, mas a norma fala isso. Olha, quando tiver uma reclamação, veja, né, quem foi, não coloque no processo quem está responsável por aquela reclamação. Esse caso que eu falei agora da temperatura, né? Então, saiu fora ali no recebimento, tem que ser feita uma avaliação. Então, os próprios métodos e a própria norma 17025, ela traz o trabalho não conforme pincelando ali, né? Quando pode acontecer. E o que a pessoa responsável tem que ter chamar a responsabilidade para ela, né? E falar, não, isso vai ser feito de assim, assim, porque eu tô aqui na minha cabeça avaliando os riscos ainda sem pôr no papel, tá? Então, essa foi a letra D. Letra E. Então, continuando lá de cima. O procedimento deve assegurar que, quando necessário, o cliente seja notificado e o trabalho seja cancelado. Normal, né? Então, se a pessoa ela tem autoridade para descobrir se nós vamos precisar falar com o cliente ou não, vai precisar recoletar lá ou não, cancela ou não. Esse tipo de coisa não tem como você tomar uma ação se você não passar pela decisão de falar com o cliente. Você vai falar com o cliente, né? Vai falar com o cliente, não. Você vai decidir se você vai falar com o cliente. Faz parte da decisão anterior. Então, se eu avaliei o risco, eu preciso fazer de novo, eu tenho que falar com o cliente. Se eu avaliei que por risco, não, tá tudo bem, essa amostra tá valendo ainda, eu não preciso falar, tá? Então, como eu disse, a questão do trabalho não conforme, ação imediata ou ocorrência, o nome que você achar que agora faz sentido para você, é que essa decisão é muito rápida. São coisas que ocorrem em pouco tempo e a gente, na verdade, vai fazer esse registro a posteriori, né? Porque na hora que você está tomando a decisão é muito difícil, porque é muito rápido, tá? Letra F. Seja definida a responsabilidade pela autorização da tomada do retrabalho. Gente, isso é muito normal no dia a dia do laboratório, né? Então, tem aquela pessoa que aparece e fala, não, gente, pode continuar. Vai voltar a usar a balança ou não? Vai voltar a usar esse equipamento ou não? Vai para manutenção? Posso continuar usando? Sabe aquela situação? É aqui. Então, assim, de novo, o trabalho não conforme, ele é muito natural, tá? É que é tão natural que para escrever fica difícil, porque parece complexo. Mas ele é tão fluido, ele é tão humano, que vocês fazem a gestão do trabalho não conforme sem perceber. A única coisa que vem é agora o item 7.10.2, que fala assim, o laboratório deve reter os registros dos trabalhos não conformes e das ações conforme o item 7.10.1, a linha B, A, F. Então, a questão que pega no trabalho não conforme não é o item 7.10.1, que é uma coisa que a gente faz naturalmente. É o 7.10.2, que ele vai pedir registros de tudo isso. E como passa muito rápido, é uma coisa que provavelmente você faz a posteriori,
tá? Então, o trabalho não conforme como ação imediata, ele é muito rápido, tá bom? Vamos lá, que agora é o pulo, aqui, ó. 7.10.3. Quando... Então, assim, nem todo trabalho não conforme vai cair aqui no 7.10.3. Só o quê? Quando a avaliação indicar que esse trabalho não conforme pode se repetir, ou que ainda existe alguma dúvida sobre a conformidade das operações do laboratório com o seu sistema de gestão, o laboratório deve implementar uma ação corretiva. Então, olha só, nem todo trabalho não conforme vai virar uma ação corretiva, vai precisar da ação corretiva que é lá no item 8.7. Entenderam? Então, a ação imediata, tem coisas, gente, que só tem ação imediata, tá? Resumindo aqui, tem coisas que só tem ação imediata, que é o item 7.10.1 e 7.10.2, ok? Algumas coisas vão poder se repetir. Então, vamos falar de novo esse negócio do frasco. Esqueceu o frasco. Gente, pode acontecer de esquecer o frasco de novo ou ter menos frasco? Pode. Pode se repetir? Ah, tá. Então, caiu no 7.10.3. E o que o 7.10.3 fala? Aí você tem que abrir uma ação corretiva. Certo? Esse é o caminho do trabalho não conforme como ação imediata. Tá? Eu não sei se vocês já tinham visto essa interpretação, se ficou mais claro agora, mas é isso que eu tinha para falar com vocês de trabalho não conforme. Deixa um like aqui se você entendeu agora que o trabalho não conforme é muito natural e que as pessoas, na verdade, fazem, mas nem se percebem que estão fazendo de tão natural que ele é. Tá? Deixa um like e compartilha esse vídeo com as pessoas aí que precisam disso. Vamos lá. Aí a gente vai lá para o 8.7, que é a ação corretiva. Tá? Então, vamos supor que eu tive um trabalho não conforme e eu precisei ir para o 8.7, ação corretiva. O 8.7, ele não é só para coisas que vieram do trabalho não conforme. Ele pode vir de outros lugares. Por exemplo, você passou por uma auditoria, o auditor te deu, né, algumas não conformidades e você também tem que vir aqui no 8.7. Entenderam? Então, para chegar no 8.7 pode vir de vários lugares. Pode vir de reclamação, pode vir de trabalho não conforme, pode vir de auditoria. Aí você vai cair no 8.7. Qual que é o 8.7? É a ação corretiva, que é o momento que você vai principalmente analisar, aí sim parar, analisar a causa, fazer o exercício dos 5 porquês. Inclusive a gente tem uma planilha muito boa que todo dia quase tem gente que baixa no site da How to Lab sobre os 5 porquês, tá? Se você não baixou ainda, tá lá no materiais para download, ou se eu não me engano, downloads de material, uma coisa assim. Lá no nosso site, no menu principal. Aí, o item 8.7, aí sim ele vai trazer a não conformidade. Tá? Então, é uma ação corretiva, no sentido que, ao ocorrer uma não conformidade, o laboratório deve. E aí vem aqui, reagir à não conformidade, avaliar a causa. Eu não vou entrar muito em, né, posso até, se você quiser, comenta aqui embaixo do vídeo se você quer um vídeo só sobre não conformidades, mas eu acho que o principal aqui era explicar, né, o meu intuito era explicar quando que é trabalho não conforme, quando é não conformidade e quando é ação corretiva. Então, trabalho não conforme é algo muito natural, ocorre como uma ação imediata, tá? E a gente vai avaliar, né, depois da ação imediata, se isso pode se repetir. Ele podendo se repetir, no item 7.10.3 fala que aí a gente tem que partir para a ação corretiva, que está no item 8.7. O item 8.7, ações corretivas, você pode chegar nele de várias maneiras. Quando você tem uma reclamação, quando você tem um trabalho não conforme, vindo lá do 7.10, ou quando você tem, por exemplo, uma auditoria e aí você tem que tratar aquelas não conformidades. Então, quando a gente afunila tudo no 8.7, aí sim a gente vai tratar tudo como não conformidade. Tá? Que aí é analisar as causas, fazer exercício dos 5 porquês, ver se eliminou as causas, acompanhar essas causas, monitorar as tratativas, aí a gente cai em não conformidade, tá? Então, deixa seu comentário se você entendeu a minha interpretação de que trabalho não conforme pode ser traduzido como ação imediata, e eu te agradeço muito se você compartilhar esse vídeo, curtir, porque isso ajuda a gente a saber se está no caminho certo, ajudar os laboratórios a terem e a manterem a 17025. Até!